Olá, meus queridos, bem-vindos ao nosso canal dos Tarefeiros, ao nosso último episódio sobre a série Sexualidade. Falamos sobre o desenvolvimento humano da sexualidade, a nossa parte instintiva, sobre como que funciona o nosso cérebro, a nossa parte racional, a nossa parte instintiva do sentir. Falamos um pouquinho sobre a nossa estrutura corporal, os nossos centros de força, e a sexualidade está ligada ao nosso primeiro centro de força, que é o chakra básico, que nos traz a nossa força de raiz, de conexão com a terra. Falamos sobre mitos e tabus, sobre como a sexualidade precisa ser vista e falada para que a gente possa desmistificar, transformar e incluir a sexualidade no nosso dia a dia de uma maneira mais leve e saudável. Falamos também sobre o nosso corpo, o nosso templo, e hoje nós falaremos sobre o que a Organização Mundial de Saúde diz sobre a sexualidade. E eu vou ler aqui para vocês. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera a sexualidade como um aspecto fundamental na qualidade de vida de qualquer ser humano. Essa dimensão é fundamental em tudo o que somos, sentimos e fazemos. A OMS considera ainda a saúde sexual como uma condição necessária para o bem-estar físico, psíquico e sociocultural. Olha só, faz parte do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos o nosso conhecimento, o nosso despertar do sentir, dos sentidos, a nossa sexualidade como o nosso impulso de vida, como a nossa força de ação e de realização. Deixei para a gente conversar hoje, nesse capítulo especial, sobre aspectos saudáveis ligados à nossa sexualidade, mas também ainda tem algumas questões polêmicas para a gente poder conversar, pensar e refletir juntos. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns conceitos ou preconceitos que algumas pessoas trazem em relação a lealdade, traição e fidelidade, tá? Sexualidade faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa conexão com o nosso corpo, com o mundo e principalmente como nós chegamos ao mundo. Olha só, nós somos frutos do amor do nosso pai e da nossa mãe, e com isso que é gerado a vida. Olha só, através de uma relação sexual é desenvolvido o milagre da vida que somos nós, seres humanos. E ao longo da nossa evolução, enquanto sociedade, enquanto humanidade, foi se construindo muitos tabus, muitos mitos, muitos preconceitos. Para quê? Para que houvesse o controle das massas. Se as pessoas não pensassem por elas mesmas, fossem guiadas como uma manada, como seres irracionais, seria mais fácil de controlar e uma minoria deter o poder. Isso faz parte aí da nossa história sociocultural. Porém, hoje, século XX, ano 2021, a nossa arma mais poderosa, a nossa ferramenta é a comunicação, é o conhecimento, é o aprendizado sobre o nosso desenvolvimento humano. Aquele que não conhece a sua história, que não conhece as suas raízes, tende a repetir erros, dificuldades e padrões adoecidos. Por isso que é importante a gente falar e a gente quebrar esse pacto social de não se falar, de ser algo escondido, velado, secreto. Não é verdade. Faz parte do nosso desenvolvimento. E aí eu quero trazer um primeiro aspecto sobre a palavra traição. A palavra traição está ligado a trair a confiança. Nós temos alguns conceitos, está ligado a conceitos. Nós podemos trair por palavras, pensamentos e ações. E nós, enquanto vamos nos desenvolvendo ou desenvolvemos, a gente vai olhando a traição do outro. Ah, fulano traiu o amigo, o marido traiu a esposa, a cunhada
traiu a outra cunhada, o amigo traiu o amigo, ou seja, sempre o outro que faz. Só que a gente sempre coloca a responsabilidade em cima de uma pessoa. E aqui hoje eu quero trazer para vocês, onde a gente está falando sobre o nosso desenvolvimento, o quanto padrões de dualidade fazem parte da nossa vida. Então, para se ter uma quebra de confiança, uma traição, precisa se ter uma ligação, uma afetividade, uma relação de confiança. E se uma pessoa não tem o seu corpo como seu templo, essa relação de confiança estruturada, com o seu sentir, com o seu despertar, como que ele vai dar isso para o outro? Como é que ele vai ofertar isso para o próximo? Então, quando a gente fala de traição, a gente fala, às vezes, das pequenas traições que nós fazemos com a gente mesmo. Quando, por exemplo, eu digo, eu não vou mais comer pizza porque eu não quero engordar. Será que eu consigo? Será que eu vou falar isso e eu vou cumprir? Bom, eu já nem falo, né? Então, assim, por que a gente fala coisas e que nós somos traídos, às vezes, pela nossa própria fala? A gente precisa ter essa consciência, a gente não pode impor coisas que a gente não consegue. Dentro de relacionamentos afetivos, a gente fala da traição conjugal, da infidelidade, mas para haver esse aspecto de quebra, tem que haver uma ligação de afetividade e existe não culpa, mas responsabilidade de todas as partes. Eu que acompanho casais e famílias, eu vejo em aspectos de relacionamento, de traição, tanto do aspecto feminino quanto do aspecto masculino, quando dentro de uma relação de casal, o homem ou a mulher, o parceiro ou a parceira, ele deixa de desenvolver o seu papel como parceira, como amante, como uma pessoa ali disponível para se tornar o pai, se tornar a mãe, se tornar o responsável, se tornar o cuidador. E aí é a primeira quebra que acaba acontecendo dentro dos relacionamentos. Então, antes da gente olhar e querer culpar o outro, vamos revisitar como que está a nossa conexão conosco, com o nosso templo, o nosso corpo, com a nossa estrutura corporal desenvolvida, com a nossa história familiar e aí com as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. Tem pessoas que dizem, não, Thaís, tem alguma coisa errada comigo, sabe? Eu sou assim, azarada, eu só arrumo namorado, eu só arrumo namorada que me trai, me boicota, me sacaneia. Você já parou para pensar que o seu Wi-Fi está atraindo esse tipo de pessoas? E o que dentro de você está tendo essa ressonância para você ter essa conexão com pessoas dentro desse padrão de pensar, sentir e agir? Será que estar nessa sintonia não é uma autotraição? Não é algo que você precisa ver com o seu impulso de vida, com a sua conexão com a sexualidade? Você não está jogando a sua energia fora? Pensa sobre isso, né? Nós temos um campo eletromagnético ao nosso entorno e nós nos conectamos com as pessoas ao qual nós nos relacionamos e entramos na sintonia por ressonância, por afinidade ou também por desafinidade. Um mentor que eu gosto muito falava assim, o amor ele une, mas o ódio ele cola, né? Então quando a gente não gosta de alguém, não gosta de uma situação, ou mesmo fica irritada com padrões de traição, que acabando atraindo justamente aquilo que ela gostaria de repelir. Por quê? Não tem consciência, não tem um conhecimento e não utiliza da prática de fazer desconexões e desligamentos. Se você é uma dessas pessoas que acontece, vá participar na Casa dos Tarefeiros de um trabalho que nós temos na casa, vai participar de uma sessão, primeiro passa, né, no centro cirúrgico, desobsessão, apometria, o trabalho de desamarra e também o trabalho de prosperidade para você se abrir à prosperidade das relações, à prosperidade de uma sexualidade saudável, primeiro com você se conhecendo e depois para com o próximo. Então, nesse último episódio aqui dessa série, eu quero trazer a todos nós
essa reflexão do quanto nós trazemos luz e sombra, positivo e negativo, o bom e o mau desenvolvimento da nossa sexualidade. Mas enquanto a gente projeta lá no outro como se fosse um filme, como se fosse algo tão distante, fica difícil da gente crescer, da gente se desenvolver e principalmente da gente se apropriar e termos relações e relacionamentos mais saudáveis. Então, para a gente poder finalizar aqui, trazendo essa força de ação, essa conexão, que você possa perceber como está a sua ligação com o seu sentir, com o seu pensar e com o seu agir. E antes de julgar, criticar ou mesmo esbravejar contra o outro, veja o que dentro de você tem ressonância. E se existem velhos padrões ou velhas crenças, crendices, a palavra crendice vem de quem disse isso, quem falou isso, né? Vamos olhar para isso e vamos aprender a nos desligarmos, a nos desconectarmos. Para quê? Para que tenhamos uma relação harmoniosa e saudável com o nosso corpo, que é o nosso templo, com o nosso sentir, agir e pensar, e também com as relações que estão ao nosso entorno, com o nosso impulso de vida, com aquilo que a gente vai fazer, que a gente tenha coragem de se conhecer, de se tocar no sentido de apreciar o seu corpo como um templo e tirar velhas crenças, tabus, mitos, medos. O medo, ele tá ligado ao passado. Nossa, meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? O que você pensa sobre você? O que você faz para crescer, para ter um desenvolvimento emocional, sexual, psicossexual mais saudável, mais leve? Se perceba, se conheça e se liberte. E conte conosco aqui, a nossa casa de assistência espiritual, o Grupo Socorristas Tarefeiros. A gente está aqui para juntos nos conectarmos, ampliarmos a nossa consciência, conversarmos, refletirmos, desbloquearmos velhas crenças, padrões e tabus, que ao término, desses 4 episódios, ao término dessa série, você esteja um pouco mais leve, um pouco mais consciente da sua conexão, da sua sexualidade, do seu sentir, e que possamos caminhar juntos com novos temas, com novas reflexões e com um crescimento muito especial lado a lado, pois sozinhos a gente pode até ir mais rápido, mas juntos a gente vai muito, muito mais longe, né? Então, nesse dia especial, encerramos com muito respeito, amorosidade e com essa chave de conexão para você se respeitar, para você refletir e agir. Seja você um novo padrão de sexualidade saudável, de comunicação com leveza e de fluidez nas suas relações. Seja você uma pessoa de confiança, de lealdade e de muita coragem, tá bom? Tchau, tchau!